Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou chamar aqui Magna para a gente começar a live. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Julie, tudo Oi, jóia? Boa Rosilene, boa noite. noite. Boa noite, Magna, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você vai bem? Tudo bem, tudo tranquilo, Magno. Que bom. Que Prazer bom. estar aqui com você. Mandando aqui meus aviãozinhos aqui para algumas pessoas. Tá certo, eu também vou mandar os meus aqui, avisando que a gente já tá Estou mandando aqui por também. aqui. Estou mandando aqui, só um minutinho que estou mandando pro pessoal aqui. Certo, fazer a mesma coisa por aqui. Pois é. Ô, Magno, Você tá, agradeço sua disponibilidade. você tá me vendo, me ouvindo bem? Estou, Ótimo. estou Eu que bem. agradeço também o convite. Fico muito feliz em poder participar. Deixa eu mandar aqui, só finalizando aqui já. Vou aproveitar. Pessoal, vai chamando os amigos, os conhecidos e os desconhecidos também, né? Pronto, mandei para muitas pessoas aí. Pronto. Ó, mais uma vez, obrigada, Magno, por aceitar o convite, né? E assim, já estava com saudade É dos nossos verdade, encontros. é verdade, é verdade. É, desde 2019, né? Foi quando a gente se conheceu, não foi isso? Acho que foi. Você ficou lá no programa até começo do. Gente, o começo que a gente falou foi ano passado, né? Foi, no começo de 2020. Legal. Que bom. É isso, Magno. E de lá para cá foram muitos ganhos. E Que assim, bom. Legal. Eu vi algumas coisas no seu Instagram, vi você dando umas aulas, umas palestras, fiquei bem feliz. isso. 2019, antes mesmo de concluir o GR, já estava fazendo algumas palestras Legal. e ab- abrindo a mente do pessoal para investimentos, não é isso, Magno? É verdade, é importante. Le- levando conhecimento. É, Um é pouquinho verdade. do que eu sei, né? Que não sei tanto, ninguém sabe tudo. Na verdade, eu sempre falo que investimento, as pessoas assim, fulano é especialista. Sabe qual é o maior especialista é aquele que sabe que não tem especialista, porque tudo muda o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo, né? O tempo inteiro aprendendo, a todo É. momento. Quem trabalha com quem quer aprender, quem quer lidar com investimentos, tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Até fiz um post recentemente no meu Instagram falando disso, né? Investir bem é saber lidar com as incertezas, né? Então, sempre o tempo inteiro a gente vai estar lidando com as incertezas, então isso que é importante a gente na hora de investir. Oi, boa noite, Paula, Elisa, eu acho que é Gislaine, da Pousada no Litoral Norte. Vai chamando o pessoal, mas a gente já vai começar, né? Já são 9 horas. E quem tá aqui, parabéns. Vamos lá, Magno, com o nosso tema, né? 3 passos para começar a investir. Mas antes de começar a investir, Magno, tem algumas pessoas que me perguntam, Rose, não é arriscado não investir? Não é perigoso não? Eu não vou perder dinheiro investindo. Eu vejo aquele frenesi, não, a bolsa subiu, bolsa caiu, perdeu dinheiro, ações Petrobras. E aí, Magno? Será que vale a pena deixar o dinheiro na poupança e Legal, não procurar outros investimentos? legal. Uma coisa que eu aprendi e gosto de compartilhar, Rosilene, é que na prática o maior risco é você não cuidar do seu próprio dinheiro, tá? E para mim o mais arriscado que tem é você não investir, né? E aí seja você investir em si ou você investir financeiramente, né? Eu acho que são dois pontos que são fundamentais. Então,
assim, é arriscado investir? Eu acho que o maior risco que a gente corre é não cuidar do nosso dinheiro de forma nenhuma, né? Quando eu digo não cuidar do nosso dinheiro, não é cuidar, não cuidar do quanto você ganha, não cuidar do quanto você poupa, não cuidar do quanto você investe, de como você investe, tá? E eu gosto de fazer muita comparação com a saúde, né? Será que se eu não cuidar da minha saúde, hoje eu tenho 34 anos, será que eu passar os próximos 34 sem cuidar da minha saúde em nada, sem me preocupar com a minha saúde, eu vou poder usufruir de uma boa saúde no futuro? Provavelmente não, né? Vou contar com a sorte. Né? E eu vejo meu pai tem 65 anos e nos últimos 5 anos ele passou vários problemas graves de saúde. Ele nunca foi muito de cuidar da saúde, ele não cuida tão bem ainda hoje. E é mesma coisa e a mesma mentalidade, a mesma ideia eu trago para minha vida financeira. Né? Eu tenho 34, será que se eu não cuidar da minha vida financeira, quando eu tiver daqui, essa jornada dos 34 aos 68, né, dia a dia, será que eu vou poder ter uma boa saúde financeira no futuro? Provavelmente também não, né? Não. Então, o primeiro ponto, eu acredito que o maior risco é a gente não investir, né? A gente não aprender sobre investimentos, a gente não aprender sobre negócio, sobre investimento e cuidar do nosso dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental ter essa visão logo no início, né? Então, se eu não cuidar da minha saúde financeira, eu também não vou poder usufruir de uma boa saúde financeira no futuro. O segundo ponto que você comentou, você falou especificamente de investir em ações, né? Não existe só investimento em ações, existem investimentos em outras coisas, né? Que tem mais risco ou menos risco, ou alguns riscos adequados ao que você quer fazer também. É importante também você ter essa visão. Eu dei uma aula no YouTube ontem e falei um pouco sobre isso, né? Muitas pessoas têm dificuldade para investir, primeiro porque não tem nenhum tipo de meta na vida financeira, né? Então, se você quer fazer se você quer fazer uma viagem, se é para a Europa, se é para os Estados Unidos, será que vale a pena eu ficar todo o tempo comprado em real ou vale a pena eu já antecipar, só ajeitar aqui, por favor, eu antecipar e comprar alguma coisa de dólar? Então, também já é um tipo de investimento, né? Então, é importante você entender isso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é assim, cuide da sua saúde financeira como você cuida da sua saúde física, né? E tem essa perspectiva. Se eu não cuidar da minha saúde física, daqui a 30, 40 anos, eu não vou poder usufruir bem de uma boa saúde. Da mesma forma, sua vida financeira. O segundo ponto que eu acho interessante, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, Magno, mas o melhor negócio vai ser, o que vai me dar mais dinheiro, vai ser investir em negócios, né? Abrir negócios, investir em empresas, né? Abrir negócios, né? Eu falei, concordo. E exatamente porque eu estou lhe recomendando investir na bolsa. Você está investindo em negócios, né? E aí, eu corro mais risco? Corro. Mas você que, eu sei que talvez algumas pessoas estão nos acompanhando aqui, agora tem 15 pessoas, queiram empreender. Talvez tenha até empreendedores aqui, né? E o empreendedor tem muita essa facilidade de entender o risco. Assim, não quero trabalhar para ninguém, eu quero correr o risco e montar o meu próprio negócio, porque eu sei que eu vou ganhar mais. Então, quando você investe em ações, também é a mesma perspectiva. Você está investindo em empresas, tá? E aí é uma forma de você diversificar o teu próprio negócio, assim, você diversificar os teus investimentos no teu próprio negócio, né? Hoje o meu negócio sou eu, a minha carreira como como consultor de investimentos, como coach financeiro, esse é o meu negócio. Será que vale a pena investir só no meu negócio? Às vezes, quando eu gero um pouco, gero um certo recurso, sim. Quando começa a sobrar esse recurso, eu guardo, que poderia ficar parado na conta da pessoa jurídica, na conta da pessoa física, ou investindo em ações, eu particularmente prefiro investir em ações. Por quê, Rosilene? É como eu falei, eu concordo com essa pessoa que conversou comigo disse, né? Ela falou assim, Magno, o que vai me dar mais dinheiro é investir em negócio. Eu disse, concordo, realmente vai te dar mais investir em negócio. E eu estou te propondo bons negócios. E eu perguntei para ele, será que nos últimos 5 anos, se eu tivesse aberto o negócio, ele teria crescido mais do que o Magazine Luiza? Acho que não. Teria crescido mais do que a loja Renner? Também acho que não.
teria crescido mais do que, sei lá, a Apple, que você pode comprar ações? Também acredito que não. Então, eu estou investindo em. Eu tenho que entender que quando eu compro uma ação, eu queria que o pessoal notasse isso, existe uma perspectiva errada quando você compra uma ação. Quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa. Você se torna sócio daquela empresa. E hoje eu estava avaliando uma carteira de um cliente que saiu comprando, vendendo, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Compra uma coisa, compra outra, compra uma empresa aqui, compra a mesma empresa um dia, vende no outro. E aí a pessoa tem uma perspectiva errada do que seja ações. Aí começa a tratar investimento como um jogo, como um jogo. E investimento não é jogo. Eu tenho que escolher boas ações, boas empresas ao longo do tempo. E essas boas empresas é o que vão, no futuro, fazer a minha riqueza crescer muitas vezes, né? Vou dar um exemplo aí. Sandália Havaiana, que todo mundo conhece. Será que eu montaria um negócio que cresceu mais do que a Havaiana nos últimos 10 anos? Acredito que não, né? Então, a ideia é que quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa, tá? E eu tenho que entender se essa empresa é boa hoje, se tem boas perspectivas no futuro. Então, o segundo ponto é esse. Você tem que entender que você está investindo em negócios e eu tenho que buscar bons negócios. O que não dá é para, eu ouvi falar que aquela empresa é boa, eu ouvi falar que aquela outra empresa é boa, eu ouvi falar que tal coisa é boa, ouvi falar que tal coisa é boa, mas eu não sei o que ela faz, nem sei como ela ganha dinheiro e também não sei os riscos que aquela empresa tem, os riscos que eu tenho de perder dinheiro. Então, quando você está investindo em ações, especificamente quando você falou, você está investindo em empresas. Você tem que ter essa perspectiva. Isso muito é a filosofia que o Warren Buffett traz. Estou comprando bons negócios e esses bons negócios, ao longo do tempo, vão estar muito bem. O negócio que eu tenho indiretamente, por meio de um fundo que eu tenho investimento, é a Pets, né? Que é aquela empresa de pet shop, não sei se na sua cidade tem, que é um pet shop que abriu recentemente foi para a Bolsa. Ou seja, existe uma grande perspectiva de esse pet shop se tornar muito maior do que ele é hoje, né? E o mercado de pet também crescer no Brasil, tá? Então, essa visão que a gente tem que ter. Então, esse seria o segundo ponto. Tá? Você está investindo em negócios, é importante você ter essa visão. E o terceiro ponto é que você falou, assim, vale a pena, não vale, é arriscado. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Imagine que a gente está na praia e aí o mar está muito revolto, está muito forte num local que tem pedra, está um pouco perigoso e o mar está muito forte. Provavelmente eu não vou entrar, né? Eu não conheço aquele mar, eu não vou entrar se eu não conheço onde eu estou, a praia, eu não sei nadar muito bem. Mas, por outro lado, se o mar estiver bem seco, bem calminho, a maré estiver baixa, tiver aquela piscininha, você vai entrar e vai ficar de boa ali, né? Então, estou comentando isso por quê? Porque é importante que quando você esteja investindo especificamente em um tipo de ativo, não só ações, mas criptomoeda, ouro, dólar, ações, fundos multimercados, a própria renda fixa, você entenda qual é a realidade daquele mercado. Sim, como é que aquele mercado se comporta, como é que aqueles ativos se comportam, como é que uma bolsa se comporta, como é que uma ação de uma empresa se comporta. Mas como é que eu posso fazer isso? É você começar, sim, eu uso muito o Google mesmo, né? Então, às vezes eu estava, um pouco antes de começar o celular, estava conversando com um amigo aqui sobre opções, ele estava me ensinando sobre opções, e aí a gente estava vendo Petrobras, eu coloquei PETR4 no Google, né? E aí eu olho o gráfico como é que tá, né? E ao mesmo tempo eu olhei o gráfico do Bitcoin. Então, como é que se comporta? Balança muito? Opa, o mar ali é revolto, eu tenho que saber como é que se comporta. Eu vejo que muitos erros das pessoas tentar entrar num jogo, né? Num negócio, primeiro como num jogo mesmo, achando que bolsa é jogo, e sem entender a realidade daquilo, sem entender como é que aquele mar é, sem entender como é que eu tenho que estar preparado. Por quê? Porque você vai ver o seu dinheiro de fato oscilando. E eu tenho um aluno que ele fez um investimento, ele colocou R$ 1.000, ele mandou umas mensagens, falou, Magno, cara, tô preocupado porque caiu. Eu falei, cara, tá quanto? Ele falou, tá 995. Eu falei, cara, fala sério. Então, assim, se você não entender como é que se comporta o teu dinheiro, não adianta você querer entrar, porque em qualquer queda, em qualquer alta, você de fato, em qualquer queda, somente você vai ficar com medo. E aí você vai, com pouco tempo, assim, cara, que tá caindo, eu tô perdendo. Você tem que entender como é que se comporta aquele mercado. Seja um fundo, seja uma ação, seja o Bitcoin, seja o dólar. Eu vejo muitas pessoas perguntando, como é que investe em Bitcoin? Como é que investe em tal coisa?
E aí, assim, você sabe como é que funciona? Não. Você sabe que pode cair, sei lá, o Bitcoin, a máxima queda dele em 2018 foi 81%. Você sabe que você pode colocar R$ 1.000 e virar 110, 190 de um dia para o outro? Não, não sabia. Ah, então você tem que entender o risco para você poder se expor ao risco da forma certa, entendeu? Então são 3 pontos que são fundamentais, né? Você entender aí, principal ponto que você tem, é, essa questão, do primeiro ponto que eu comentei, de você entender o mercado, né? Que mercado você está entrando, entender que você está investindo em negócios, você tem que buscar bons negócios, bolsa não é aposta, e o principal risco que eu acredito é não cuidar do teu próprio dinheiro, tá? Como a gente teria que cuidar aí da nossa saúde. Então são 3 pontos que eu gostaria de compartilhar. E você falou da poupança, né? A poupança, o que é que acontece? As pessoas falam muito mal da poupança, que a poupança é ruim, etc, etc, etc. O que é importante também a gente ter clareza, tá, Rosilene? Das metas, né? Dos objetivos que eu tenho. Porque eu tenho uma aluna que ela estava querendo comprar um carro. É bem isso que a Sheila falou, exposição consciente. São conscientes. O risco está todo na exposição. Tá? O investimento ele é arriscado ou não, a gente tem que ter um cuidado com essa questão de qual o meu perfil de investidor. Por que qual é o meu perfil de investidor? Tem que ter um certo cuidado com isso. Porque muitas vezes o seu perfil de investidor, de forma geral, que você está começando, é conservador. E você acaba sendo conservador com medo de não perder. Só que você já está perdendo muitas vezes, o seu dinheiro está parado numa poupança. Mas não pode dizer que a poupança é de todo ruim, sempre é ruim, você nunca deveria ter o dinheiro na poupança. E é isso que eu tenho cada vez estudado mais e falado mais sobre isso. Eu falei no outro canal do YouTube. Existe um tema nos Estados Unidos que chama Goal-Based Investing, né? Investimento com base em metas. Né? E aí, dentro de uma perspectiva de eu entender quais são as minhas metas, eu queria que o pessoal colocasse aí as metas que você tem. Anota, sua meta de 1 ano, a meta de 3 anos, uma meta de 5 anos. O que é que eu preciso, o que é que eu quero, quanto que eu quero ter de dinheiro. Isso vai trazer uma clareza e vai te ajudar a trabalhar melhor o teu investimento. Foi essa aula que eu fiz ontem no YouTube falando exatamente sobre isso. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar de bolsa porque é o que tem maior perspectiva de ganho. De fato, tem, no médio e longo prazo. Só que também tem uma perspectiva de perder o teu valor completo. Daqui a pouco eu dou um exemplo sobre isso. Então, muitas pessoas hoje falam sobre bolsa. Investe em bolsa, investe naquilo. Beleza. Só que tem outras alternativas que elas vão talvez me ajudar mais a cumprir o objetivo sem correr tantos riscos e ter a exposição consciente, como a Sheila falou. Como assim? Essa aluna que fez um curso comigo há algum tempo atrás, ela, todo mundo falando de investir, ela veio, falou comigo, disse, Magno, eu queria que tu me ajudasse a investir, eu preciso ganhar mais dinheiro. E eu disse, tá, me fala um pouco aí. Ela disse, não, eu tenho um valor hoje de 30 mil, acho que era 30 mil, não, era 15 mil. E eu preciso investir esse dinheiro. Tá, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ela disse, eu vou ter que comprar um carro. Eu disse, quando que você vai comprar um carro? Ela disse, daqui a 15 ou 30 dias. Eu disse, ok, esse dinheiro está onde? Está na poupança, você deixa lá. Não existe o que fazer daqui a 15 ou 30 dias, principalmente, eu queria que o pessoal notasse isso, principalmente se eu tenho essa necessidade desse dinheiro. Eu fico preocupado porque cada vez mais as pessoas perguntam assim, Mário, me indica um livro, me indica um curso, me indica alguém. O que é que acontece? Hoje a gente está todo mundo muito enviesado para falar de investimento em ações. Tá? E às vezes, dependendo do caso, uma pessoa que está com um dinheiro limitado, no caso ela era 15 mil, e precisa comprar um carro, talvez a pior coisa que ela possa fazer é investir em ações. Né? E aí tem a pandemia para nos provar. Aconteceu comigo, eu fiz um investimento de 8 mil, no outro dia, na outra semana eu tinha 4. Então, ou seja, caiu 50%. Eu tinha umas estratégias que deu uma diminuída na queda. Beleza. Mas se ela fosse comprar o carro e custasse 15 mil, virasse 7.500 na semana seguinte. E o carro eu usaria para trabalho. Então a gente tem que ter esse cuidado, tanto quando a gente está que se propõe a educar financeiramente as pessoas, né, dando recomendação, ou dando dica, ou dando sugestão. Tem uma coisa que eu sempre falo, foi minha aluna lá no GR, falou assim, dica não serve, esquece dica, vai estudar de verdade. Dica é passageiro, não serve. Dica vai servir pontualmente para uma coisa. E, por outro lado, a gente que está ouvindo também tem que ter esse filtro, né? É claro que se eu trabalho falando de investimento e especificamente de ações, e eu vendo um relatório de ações, eu vou querer que você invista em ações. Tá? Não está errado o lado de quem está recomendando.
eu tenho que entender vamos dizer, a minha vida financeira para poder tomar essa decisão. Então, por exemplo, se você disser assim, Magno, eu tenho 30 mil, quero comprar um carro de 15 mil, os outros 15 mil eu não vou utilizar. Os outros 15 mil têm um objetivo de eu construir uma liberdade financeira ao longo do tempo. E aí eu tenho, como eu falei, ela disse assim, vou dar um exemplo, eu tenho 34 anos e quero guardar esses 15 mil para minha aposentadoria, para minha liberdade financeira. Ok, esses 15 mil poderiam ser aplicados talvez em algumas ações. Então a gente tem que dividir isso mais ou menos em caixas, né? Eu gosto muito da filosofia de um cara chamado Chabra. Ele é um cara brilhante de finanças na América. Ele é indiano, mas mora nos Estados Unidos. Que ele fala disso. No lugar de a gente ter uma única carteira de investimentos, nós devemos ter três: uma carteira de segurança, uma carteira de mercado e uma carteira dos nossos sonhos, né? Uma carteira que ele chama de aspiracional. E aí na carteira de segurança eu não corro riscos. Na carteira de mercado eu corro sim alguns riscos de mercado, e na carteira do meu sonho, na carteira aspiracional, eu posso sim correr muitos riscos. Então, eu acho que isso é fundamental para você conseguir diversificar bem os teus investimentos, e como o Chabra fala, ele fala de não é alocação de ativos, mas ele fala da alocação da sua riqueza. Tá? Como que a sua riqueza está alocada. Então, um pouquinho do que eu compartilho aí, que eu acredito que possa ajudar bastante a ficar mais claro como você investir o seu dinheiro. Ó, Helenalda trouxe uma pergunta interessante. Como começar a investir com pouco dinheiro? E aí, Magna? Aí, ó. Você quer comentar alguma coisa que eu falei? Mais alguma coisa? O interessante é que a saúde física e a saúde financeira, as pessoas só se dão conta quando perdem. Quando falta, né? Quando falta. Então, quanto antes cuidar da saúde Exato. física e financeira, melhor. Legal. Não é isso, Magna? Você falou disso, eu me lembrei de um cara que, além de um grande empresário, é um grande investidor, que é o Abílio Diniz, né? O Abílio Diniz já tem perto de 90 anos. E tem um vídeo dele, do TED, que ele fala, ó, quando eu tinha 21 anos, era 28 anos, eu comecei a fazer os meus 90 anos. Então, desde lá, ele vem cuidando da saúde dele, física, emocional. Ele desenvolveu um centro de estudos sobre a saúde física. E hoje ele tem, sabe, quase 90 anos, 80 e tantos anos, e é super saudável, né? Então, você falou algo muito importante, né? Dentro da pergunta aí do que a Helena falou, é possível começar a investir... Lenalda, né? É possível começar a investir com pouco dinheiro? Por onde começar esse investimento? Legal, Lenalda. Não sei se você pegou o que eu falei um pouco antes, da ideia de ter as 3 carteiras, né? Quando a gente está falando sobre investimento, eu que estou aqui, a Rosilene que está aí, se a gente não te conhece, a gente não tem como saber sua vida financeira, em que momento você está, tá? Então, de forma geral, do que eu falei, né, falando das 3 carteiras, né, até trazendo a ideia do Chabra, tem esse artigo dele é de 2004, então já tem um bom tempo. Não, a gente não está familiarizado com isso no Brasil e nem fora dos Estados Unidos está se familiarizado com isso, está um pouco mais, já está um pouco crescendo isso nos Estados Unidos. A gente fica muito limitado a querer investir e saber qual é o melhor investimento, né? E até eu fiz na live ontem, eu falei exatamente disso, né? Não existe o melhor investimento, existe a melhor combinação de investimentos, tá? Então, assim, é difícil eu falar onde você deve investir. É possível começar com pouco dinheiro? Sim. Ou você começa, por exemplo, tem alguns fundos no BTG com real, tá? Tem fundo de criptomoeda de um BTG que você começa com real, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem vários excelentes fundos na Vitro, que eu gosto bastante da Vitro como corretora, que você começa a investir a partir de R$ 100, tá? Então, tem muito pouco. Só que você tem que entender 2 pontos, né? R$ 100 talvez seja já uma certa forma de você começar, mas se você também contribuir só com R$ 100, eu não vou ter feito grandes coisas ao longo do tempo. Então, não é porque eu invisto R$ 100 por mês que daqui a 2 anos ou 1 ano eu vou ter 100 mil. Eu tenho um programa que é do 0 a 100K. Tinha uma aluna nossa que estava lá e ela tinha R$ 2.000 que ela tinha começado e queria poupar R$ 300 por mês. E queria em 1 ano ter 100 mil. Falei para ela, ó, não vai dar. Ela disse, como assim não vai dar? Eu te multiplica 300 por 12. Elas vai dar 3.600. Tá, tu tem 2.000, com 3.600 vai dar 5.600. Tu acha que pode dar 100 mil? Ela não, né? Mas eu queria, não sei o que, tudo bem. Todo dia eu teria que render 45% ao mês. Isso não existe. Durante 12 meses, 45% ao mês. Isso não existe. Então você tem que ter esse entendimento, né? Eu tenho que
posso começar com um pouco, mas se eu não estiver poupando cada vez mais, eu não consigo construir um valor maior, um patrimônio que eu vou precisar talvez utilizar na minha aposentadoria, na minha liberdade financeira. A aposentadoria mesmo, né? Quando eu, no sentido que eu parar de trabalhar, né? Em algum momento você vai querer parar de trabalhar ou vai precisar diminuir o ritmo de trabalho, o INSS sozinho não te sustenta, você vai ter que ter acumulado dinheiro, né? Ao longo de um tempo e investido de uma boa forma. Então, esses três fatores são fundamentais para esse processo de construção de riqueza. É o quanto que você poupa todos os meses, né? Quanto tempo você tem de acumulação e de investimento e com a rentabilidade do seu dinheiro. E o ponto que não depende de mim, né, é a rentabilidade. Né? Eu posso investir em bolsa, mas eu não sei quanto que vai estar a bolsa. Então, o que depende de mim é investir e começar quanto antes que seja. Né? Então, são três pontos que são fundamentais para isso. Então, uma vez dito isto, dá para você começar com 100? Dá. Só veja se de fato ele é significativo para um processo de construção de riqueza. Outro ponto que, com relação a investir, como eu falei, a ideia das três carteiras do Chabra, eu tenho que entender um pouco melhor o que é que a Helenalda precisa, o que a Helenalda quer, qual é o seu momento. Tá? Eu tenho uma cliente que ela já tem um patrimônio acumulado no banco e ela quer comprar um imóvel. Ao longo desse ano de 2021, ela vai receber um valor em torno de R$100 mil ao longo do ano inteiro da empresa dela. Qual é o melhor investimento para ela? No caso do imóvel, a gente tem feito investimentos em renda fixa que garantam um percentual acima de 100% do CDI, que tem uma liquidez de curto prazo para que até dezembro ela possa dar entrada no imóvel. Então, para ela, o melhor investimento, ou vou dizer o melhor, mas o investimento mais adequado vai ser o quê? Vai ser eu atingir esse objetivo específico. Então, quando a gente pergunta só qual é o melhor investimento, é como se eu estivesse colocando o dinheiro para trabalhar pelo dinheiro. Eu quero ver quanto mais, o que mais vai render possível. E aí a gente ouve muita discussão. A minha carteira rendeu tanto, a minha rendeu tanto. Aí o fundo divulga isso. Isso é para fundo. O fundo ele tem a obrigatoriedade de correr poucos riscos e te dar muito retorno. Essa é o que a gente fala, o mandato do gestor. O gestor tem essa obrigação. Ele não quer saber se você está bem, se você está doente, se você tem carro, se você tem casa. Você está entregando dinheiro na mão dele para ele cuidar do seu dinheiro, render o máximo possível, correndo o risco adequado, limitado àquele tipo de investimento que você está fazendo. Tá? Então, existe essa forma de você investir tentando maximizar o seu retorno. Só que você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Né? Você investir tentando que o dinheiro seja uma forma de te ajudar a atingir os seus objetivos. Né? E eu estava estudando sobre isso, e aí vi o cara falando assim, não adianta ser o homem mais rico do cemitério. Né? Então, eu preciso também saber entender que, ao longo da minha vida, eu vou querer comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem. E aí, nesse caso, qual é o investimento mais adequado? E aí, eu vou dar o último exemplo, um exemplo pessoal, e aí vai ficar mais claro isso. Hoje eu invisto num fundo, tá, de tecnologia que tem na Navitrio. Ele é um fundo que investe em várias teses de tecnologia. E o objetivo desse investimento é fazer uma viagem daqui a 5 anos para os Estados Unidos. Então, é como se eu estivesse hoje pagando a viagem que eu quero fazer daqui a 5 anos. Tá? Então, criei um planejamento de médio e longo prazo. É um sonho meu fazer essa viagem com a minha esposa, com meu filho e tal. E aí, daqui a 5 anos, eu estou me planejando para isso. Então, todos os meses eu coloco lá um valor. Tá? Então, esse dinheiro poderia render mais? Talvez sim, poderia render mais. Eu poderia, talvez, correr menos risco e render menos? Também poderia correr menos risco e render menos. Só que qual é o ponto principal? Qual é o meu principal risco nessa viagem? É interessante também você entender onde está o risco do teu investimento. Né? Então, o risco na verdade, assim, o risco de eu não conseguir atingir essa meta. Né? Por isso, eu não conseguir atingir essa meta, está em $1 subir demais e os preços das coisas nos Estados Unidos também subirem nos próximos 5 anos. Tá sem áudio, Magno. Pronto, tá ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Eu estou falando assim, de na Disney. Então, qual o grande risco que eu corro aí? Né? Não é no investimento em si, mas de não atingir o meu sonho. É o dólar subir demais nos próximos 5 anos. E essa é uma perspectiva que eu acredito.
a gente pode ver o dólar muito mais caro do que ele está nos próximos 5 anos. E os preços das coisas nos Estados Unidos terem subido, a hospedagem, a alimentação, o parque. E aí o que é que eu tenho feito? Então eu tenho investido nesse fundo, a maior parte dele dolarizado, em empresas de tecnologia, porque eu acredito que elas vão crescer o preço das ações além da inflação americana. Então isso é o que eu chamo de investimento estratégico com base num planejamento financeiro, né? Ou seja, para realizar um sonho, e aí que você também tenha um planejamento com base no estratégia de investimento, com base no planejamento e o dinheiro te ajudando a atingir esse objetivo. O teu investimento te ajudando a atingir esse objetivo. Esse fundo você começa a investir com R$ 100. Então eu posso investir com muito pouco, de forma estratégica, para me ajudar a atingir um sonho, um objetivo, com base no plano que eu fiz, entendeu? Isso quer dizer, Magno, que a carteira da minha amiga que tem filho não vai ser igual à minha que eu não tenho filho, não é isso? Exato. Tá. Até pode, porque, por exemplo, se você tem, eu tenho um filho, mas eu tenho casa paga, carro pago, a escola eu consigo pagar e todo mês sobra, eu posso ter uma carteira muito parecida com a sua. Mas se ela, por exemplo, vou dar exemplo de um cliente que também era do GR, acho que antes de você ser cliente ele já era. Ele foi renovando e continuou. A gente conversando, ele falou, Mário, um dos meus objetivos é daqui a 9 anos mandar meu filho estudar nos Estados Unidos. Ela tem 9, quando tiver 18 eu quero mandar nos Estados Unidos. Eu disse, beleza. O que a gente deve fazer? Os próximos 9 anos, investir em coisas dolarizadas. Então, assim, quanto é que vai custar uma viagem? Quanto é que custa uma viagem hoje? US$ 10.000? US$ 10.000 hoje são R$ 50.000. Tá, beleza. US$ 10.000 daqui a 9 anos podem ser R$ 90.000. O dólar pode estar R$ 9 daqui a 9 anos. Será que eu vou ter dinheiro suficiente para isso? Talvez não. Então, se eu pegar aí que eu tenho que ter US$ 10.000 nos próximos 9 anos, eu vou ter que poupar US$ 1.000 por ano, mais ou menos. Tá? Então, dá mais ou menos uns US$ 900 por mês. Então, eu vou todo mês fazer algum investimento e eu não recomendo que você compre o dólar pelo dólar, um fundo cambial ou o papel, mas que eu veja quais são os investimentos que têm uma exposição ao dólar. E aí, todo mês eu vou comprando 900 o valor em reais referente àquele dólar que está ali, entendeu? Então, seria US$ 900 por ano, né? Então, tá o quê? Uns US$ 80 por mês, mais ou menos. Bem barato. Então, você se planeja como se você estivesse pagando uma viagem no longo prazo. E aí, como você falou, não ter um filho, meu filho não vai. Não ter um filho, não tem como mandar ninguém para os Estados Unidos. Mas eu posso querer para os Estados Unidos no próximo ano. Aí já tem uma nova estratégia com base no novo planejamento, entendeu? Isso que é muito, por isso que é fundamental entender o que é que eu quero, o que é que eu preciso, quais são as minhas necessidades, porque aí eu vou direcionando bem o investimento para isso. Porque senão a gente vai ficar sempre na perspectiva de qual é o melhor investimento, qual é o melhor investimento, qual é o melhor investimento. Essa pergunta não sai da cabeça das pessoas. E aí o melhor investimento, muitas vezes, vai vir ao mesmo tempo ligado ao que é mais rentável, né? E nem sempre o mais rentável é o melhor investimento para você, né? O Bitcoin foi o investimento mais rentável dos últimos 10 anos, tá? Mas nem sempre talvez seja adequado para você, porque, como a gente viu, ele está caindo 50% de um mês e pouco para cá. Então, será que eu estivesse poupando para realizar a viagem ou comprar algo, ele tivesse caído pela metade e eu não realizasse? Entendeu? Então, um ponto importante é esse aí também. É ter em mente os objetivos. Investir já com o objetivo certo. Não é isso? Exato. Isso eu acho que é interessante a gente pensar qual é o objetivo que eu quero, né? Pensar aí no objetivo, criar um plano mesmo, um plano prático, um plano de ser executado. E aí dentro disso, eu fazer o investimento que seja mais adequado para a realização desse objetivo e dessa meta, por exemplo. E quem ainda não tem nem esse hábito de poupar? Ó, o Marcos colocou uma coisa aqui, ó. Se você investir em bolsa de valores tem algum problema ou é um grande erro? Marcos, pode ter algum problema e pode ser um grande erro desde que você esteja investindo, né? Por exemplo, que eu comentei um pouco antes, não sei se você tinha entrado. Por exemplo, eu tenho clientes que compraram ações de empresas como o IRB, né? Como a IRB. Que a IRB é uma resseguradora. Mas, com certeza, ele não sabe se a IRB dava lucro ou não dava lucro, se tinha uma boa governança, se não tinha, o que é que ela fazia, né? E aí a IRB caiu 80 e poucos, 90% em um período.
Então eu poderia ter cometido um grande erro. Porque o que acontece? Quando isso é uma coisa que tem um grande investidor que eu gosto de acompanhar, ele que é o Howard Marks, né? Ele é americano, e ele é gestor de um grande, ele é um dos fundadores de uma grande empresa de investimento chamada Oaktree. Ele fala que existem uns ciclos de mercado, né? Da mesma forma que existem os ciclos de mercado, existem os ciclos psicológicos, né? A gente também tem os nossos ciclos psicológicos, financeiros, vamos dizer assim. E aí ele fala sobre isso, né? Ele falou questão da euforia. Quando você pega uma ação que subiu muito, e o que foi acontecer com o Bitcoin recentemente, quanto mais sobe, às vezes tem mais risco embutido ali, porque o preço ficou caro. E muito do risco de um investimento, ou quase todo o risco de um investimento, ou boa parte do risco de investimento, melhor reformulando, está no preço. Né? Então, o que já subiu muito pode continuar subindo, mas ao mesmo tempo também pode estar um preço inflado. Né? E aí pode vir a explodir, a detonar a bolha e o preço cair demais. Né? Então, pode ser um grande erro se eu não sei o que eu estou fazendo e quanto que eu estou expondo. Então, por exemplo, o IRB que caiu muito, que muito pouco provavelmente vai se recuperar, porque caiu por conta de fraudes contábeis, caiu por conta de fraudes mesmo contábeis, a empresa não dava lucro, maquiava os balanços, tá? E muito provavelmente ela não vai voltar. Então, estou vendo aqui no gráfico, ela chegou a R$ 44 no dia 31 de janeiro, e quando foi no dia 3 de abril, ela valia. Ela caiu 83%. Ela valia 44, chegou a 7. E agora ela está a 6. E provavelmente ela não vai voltar a ser 44. Eu teria que multiplicar aí por, sei lá, 7 vezes, né? Para chegar a esse valor. Então, se eu não souber o que eu estou fazendo e colocar uma grande parte do meu recurso nesse dinheiro, colocar uma boa parte do meu dinheiro nesse tipo de investimento, nessa ação, por exemplo, é uma única ação específica, sim, pode ser um grande erro. Tá? Então, o que é que eu recomendo para quem quer começar em bolsa? Ou você busca um ETF, tá? Que a XP lançou segunda-feira, acho que foi segunda-feira, foi dia 21, um novo ETF, né? Que é um ETF, é um fundo que ele replica um índice da bolsa cotado. É um fundo que você compra ele na bolsa, né? Você vai lá no seu home broker, no site da sua corretora, entra no home broker e compra esse fundo lá, tá? Então, mas não sei de nada, compra um ETF, tem um BOVA11, a XP lançou o BOVX11, tá? Você vai comprar esse fundo e ele vai replicar a bolsa de valores do Brasil como um todo. Se a bolsa for boa ao longo do tempo, que a bolsa é um termômetro da economia do país, né? É um termômetro do capitalismo. Quando a economia dá certo, é muito difícil a bolsa não dar certo, né? Viu que os Estados Unidos aí, nos últimos tempos, a economia cresceu muito com o Trump, a bolsa disparou, né? Então, se eu tivesse comprado em bolsa, eu ia ganhar muito dinheiro, como aconteceu no Brasil também. Tá? Então, é melhor do que você ter que cometer alguns erros porque você ouviu falar, é você se expor à bolsa como um todo. Esse é um ponto. Ou você comprar um bom fundo de ações. Tá? Hoje eu estava vendo dos melhores fundos de ações do Brasil. Você pode investir nele a partir de R$ 1.000. Então, ele rendeu, sei lá, talvez 10 vezes mais do que a bolsa nos últimos 10 anos. Então, eu particularmente acho interessante as exposições a fundos e a bons fundos de investimentos. Tá? Então, o que o Marcos perguntou, sim, pode ser um grande erro, pode ter algum grande problema. Se você não souber o que você está fazendo, é igual dirigir. Pode ser um grande erro? Pode. Pode ser um grande problema? Pode. Se eu não sei dirigir, provavelmente eu vou me acidentar ou vou machucar alguém. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Mas é mais do que o que, é o como você faz. Juliane perguntou aqui, eu queria era praticidade. E eu digo, você quer praticidade? Escolha um tipo de investimento para estudar. Exato. Foque num tipo de investimento só. Se quer investir na bolsa, estude a bolsa. Se quer investir em tesouro direto, estude tesouro direto. Quer investir em criptomoedas, estude criptomoedas. Fundo de investimento, estude fundo de investimento. Escolha pelo menos um investimento para estudar e depois, quando conseguir adquirir segurança, vai para outros tipos de investimento. A Júlia falou, na verdade, eu gostaria de praticidade. Coloco agora o dinheiro aqui ou ali. Esse seria o meu investimento. Como eu falei, não existe, assim, se você falar na perspectiva do investimento, que o melhor investimento é o mais rentável, o investimento mais rentável nos últimos 10 anos foi a criptomoeda. Tá? E aí entra um ponto de, quando o investimento é muito rentável,
às vezes como uma ação na bolsa, como uma criptomoeda, ao mesmo tempo ele traz uma coisa que é o risco da incerteza do retorno, né? Quando eu estou investindo em criptomoeda, a criptomoeda subiu, o Bitcoin, deixa eu pegar aqui, o Bitcoin subiu do ano passado para cá mais de 200%. Só que depende do momento que eu entro, né? Se eu entrei no momento um pouco antes do pico ali, ele está caindo 50. Então teve gente que ganhou os 200, teve gente que perdeu 50. Então, assim, o melhor investimento tem a ver com o timing também, tá? Tem a ver com o timing do momento no qual eu estou entrando. E aí, eu não sei se a Juliane pegou um pouco depois, ou pegou desde o começo, é como eu falei assim, se você quer comprar um carro, mas eu tenho dinheiro no banco e quero dar entrada na compra de um carro. Eu tenho uma cliente que ela tinha um patrimônio, e a metade do patrimônio dela foi usar para comprar uma casa, tá? Qual é o melhor investimento para ela? Falei, deixa ela no banco. Você quer comprar casa em quanto tempo? Em 30 dias. Não tem o que fazer. Esse é o melhor investimento para você. Tá? Então, o melhor investimento nem sempre é o mais rentável. O problema é porque hoje a gente ouve, assim, não é hoje, isso vem desde a década de 90. Tá? Essa ideia de que o melhor investimento é o mais rentável vem desde a década de, tá um pouco antes da década de 90, tá? Porque também com base em um estudo de outro cara que, que nos influencia a achar que o melhor investimento é o que mais rende. A indústria financeira, né, dos grandes gestores de investimentos, dos grandes bancos, é claro que eles vão sempre vender a ideia que o melhor investimento é o mais rentável. Esse é o papel deles. Se você me paga para eu gerir o teu dinheiro, eu tenho que correr um risco específico, e eu vou te dizer que risco é esse, né? Existem, às vezes, umas métricas de risco, o máximo de risco que esse fundo pode correr, por exemplo, é tanto de risco, não pode operar em tais mercados, então vai limitar aquele risco, e ele vai dizer assim, ó, correndo esse risco eu te dei 10%, o outro fundo vai dizer, ó, correndo esse risco eu te dei 12%, o outro vai dizer, eu te dei 15%, esse vai ser o melhor investimento, mas isso é para uma parte do seu patrimônio. Então, a Juliane está perguntando, se você tem um interesse de... Aí você tem que entender se esse é o investimento que você quer para o curto, para o médio ou para o longo prazo. No sentido que é um curto prazo, até um ano. E se você tem, de fato, a necessidade do dinheiro. Por exemplo, eu estou aqui com esse mouse. Esse mouse custa R$ 1.000. Eu preciso comprar um mouse até o final do próximo mês. Eu tenho R$ 1.000 no banco. O que eu vou fazer? Eu vou deixar os R$ 1.000 lá. Eu não posso abrir mão de não ter esse mouse. Como era o caso da minha cliente, que não podia abrir mão de ter a casa, né? Então, é importante que você entenda isso, porque às vezes você vai buscar um outro investimento, porque acha que vai ganhar no curto prazo, você pode até ganhar, mas por outro lado pode também vir a cair e perder muito, entendeu? Então, é muito importante ter esse entendimento, tá, Juliane? E aí, numa perspectiva de eu preciso maximizar os meus retornos, né, para que eu possa rentabilizar o meu dinheiro ao máximo, seria interessante você pensar num dia de longo prazo. Como assim um dia de longo prazo? Pela sua foto aqui, eu tô vendo que você é jovem, tá? Ou, assim, pelo menos parece pela foto. Então, assim, quantos anos você tem ainda pela frente para usufruir desse dinheiro, usar esse dinheiro? Pensando na perspectiva de realmente da aposentadoria, né? Com que idade eu quero... Não vou nem dizer parar de trabalhar, está ficando um pouco antiquado falar isso. Mas com que idade eu quero, talvez, não ter mais obrigação de ter um trabalho ou não fazer mais esse trabalho que eu faço hoje e trabalhar com outra coisa que eu queira ou não trabalhar e você vai escolher, né? Essa é uma perspectiva que você tem que ter. Magno, eu tenho mais 30 anos pela frente, você sim pode correr grandes riscos e provavelmente o melhor investimento para você vai ser uma combinação de bons investimentos na bolsa de valores, com um pouco de dólar, porque o dólar vai te proteger de uma inflação. A gente vive no Brasil muito impactado pela inflação do IGPM, né? Que é um outro indicador de inflação, que tem um aspecto muito grande do dólar, né? Então, assim, o IGPM acumulado nos últimos 12 meses foi mais ou menos 30%. Né? Então, o seu aluguel aumentou, o supermercado aumentou muito, o combustível aumentou demais, o material de construção civil para fazer uma reforma da sua casa aumentou muito. Então, esse dinheiro deveria, que você vai se aposentar, né, para pagar o teu custo de vida maior no futuro, pode correr mais riscos. E uma combinação, como eu estava falando, de bolsa com dólar, porque o dólar acaba tendo a subir mais do que ao longo do tempo, ele vai sim te ajudar a proteger dessa perca de poder aquisitivo contra o dólar, por exemplo. Então, para especificamente o longo prazo, eu invisto muito em ações.
né? E a maior parte das minhas, ou meio a meio, das minhas ações hoje estão em dólar, estão dolarizadas, tá? E eu invisto a maior parte no setor de tecnologia. Hoje, a maior parte está investido no setor de tecnologia. O setor de tecnologia teve uma queda recente, porque subiu muito depois da pandemia, também tive um grande prejuízo nos últimos 2 meses aí. Então, você vai ter que entender que ao longo do tempo você vai viver ganhos e prejuízos, ganhos e prejuízos, ganhos e prejuízos, mas tem que entender a perspectiva de mais médio, de principalmente longo prazo, para esse investimento específico. Beleza? Beleza. Saindo de ações, indo para fundo imobiliário, que alguém perguntou sobre imóveis, fundo imobiliário. E aí? É Legal. interessante também investir em fundos imobiliários? É, Assim, eu só... invisto e gosto. Legal. É um Legal. critério meu. Legal. A Thaís Marcelo perguntou qual seriam então os critérios para escolher o meu investimento para cada um. Eu tenho um cliente que é médico, ele mesmo me perguntou assim, né, Magno, qual o melhor investimento? Eu falei, doutor, qual o melhor remédio? Ele falou assim, depende. Eu disse, depende de quê? Do que você esteja sentindo, do que você esteja precisando. Eu disse, investir a mesma coisa, né? Então, o que eu recomendo para a Thaís, né? Qual o melhor critério? É que você busque uma pessoa que, junto com você, faça um diagnóstico da sua vida financeira, né? E aí vai te ajudar a você junto com ela, definir critérios para fazer um investimento. Eu falei desse meu amigo, que é um aluno, que ele colocou R$ 1.000 e ficou 995, que ele ficou dizendo que estava caindo e ele ficou achando ruim. Esse mesmo fundo eu tenho, tá? Para mim, é ok, cair, eu sei que vai cair. Porque eu entendo a dinâmica, eu entendo o comportamento do mercado. Ele não entende. Então, foi o que ele percebeu. Ah, caiu R$ 5, eu perdi. Tá? Então, na perspectiva dele, está na perda. Na perspectiva, para mim, às vezes, é uma oportunidade de eu comprar mais. Tá? Porque eu sei que ficou um pouco mais barato do que estava no começo. Então, não tem como ser critérios tão genéricos. Né? O melhor investimento para cada uma das pessoas. Né? Não tem, assim, eu acho que isso não é impossível de ter em qualquer coisa. Qual é o melhor critério para definir qual é o melhor prato de comida para cada pessoa? É impossível de dizer. Então, é importante que você tenha essa clareza, porque senão a gente vai ficar sempre dependendo de dica dos outros e você não vai ter um entendimento da sua própria vida financeira, dos seus investimentos, tá? Então, mas de qualquer forma, como eu falei, do curto prazo, o médio prazo, o longo prazo, são critérios de tempo, né? Em um ano, o que é que eu preciso em um ano? O que é que eu preciso, o que é que eu quero, né? Eu preciso comprar, minha esposa está grávida, em um ano eu quero me mudar com ela de apartamento para apartamento maior. Será que todo o meu dinheiro pode estar em bolsa? Não, não pode estar em bolsa porque daqui a talvez 6 meses, ou no máximo um ano, eu vou precisar pagar uma mudança, talvez uma reforma, comprar móveis, tá? E aí talvez eu nem, assim, eu já posso ter que pagar algumas coisas e esse dinheiro que eu estou guardando todo mês para essa mudança está lá no banco, numa renda fixa, ou está numa renda fixa pré-fixada com vencimento, ou renda fixa com vencimento de 6 meses, um ano, LCI ou LCA, e esse dinheiro vai sendo reservado para isso. Então, no curto prazo, esse seria um critério, o que você quer, né? Quanto que vai te custar e o tempo, até um ano. No médio prazo, pensando aí de 3 anos até 5 anos, também, de novo, o que é que você quer, né? Quanto que vai te custar, e aí você vai entender quanto é que eu preciso poupar para isso. Eu tenho que guardar todo mês quanto para atingir esse objetivo, né? E aí, junto com quanto você guarda, você pode colocar no investimento específico para isso. Então, eu dei o exemplo da viagem que eu quero fazer para os Estados Unidos em 5 anos. Eu sei qual o valor que eu guardo todo mês, né? Eu fiz uma conta, então o mínimo tem que ser R$ 500 e eu, de vez em quando, eu boto entre 500 e às vezes eu boto 1.000. Então, eu coloquei os 500, ou boto 500 ou 1.000, num fundo que eu estimo que ele vai chegar mais ou menos próximos, daqui a 5 anos, próximo dos US$ 6.000, se eu for fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, aí eu já tenho um outro critério. Para outro objetivo, que é uma viagem, que é a realização de um sonho, eu já tenho outro critério de escolher qual é o melhor investimento. Aí eu tenho isso. E aí existe um investimento que não tem prazo. Eu tenho 34 e, sei lá, no pior cenário, quando eu chegar no meu 68, eu vou parar de trabalhar e todo o dinheiro que eu conseguir acumular a minha vida inteira, foi um pouco que você falou assim, que nem consegue acumular, aí tem que voltar lá atrás e tem que organizar a vida financeira, gastar menos do que ganha, dar um jeito de gastar menos do que ganha, aumentar os ganhos, mudar o comportamento de consumo, o padrão de vida, e aí começar a acumular, senão nem se fala de investimento. Tá? Assim, vou dar um exemplo aqui. Eu só posso ir no médico se eu estiver vivo. Se depois que eu tiver morrido, não adianta ir para o médico. Não tem mais o que fazer lá, não tem o que cuidar da minha saúde, né? Então, não tem, voltar lá atrás e ajeitar isso. E aí existe um investimento que não tem um prazo, né?
daqui a 34 anos, como o pior cenário, eu tenho que pegar todo o dinheiro que eu consegui guardar ao longo da minha vida e gastar daí para frente para poder manter o meu padrão de vida que complemente o INSS, por exemplo. E aí, nesses investimentos, aí, o que seria? Qual o horizonte de tempo? O meu caso é 34 anos, mais ou menos. Tá? Quanto de risco eu posso correr? Eu posso correr bastante risco. Então, eu posso investir muito em ações. Eu tenho que ter cuidado com quais ações eu estou investindo, porque tem o risco de elas virarem zero. E eu posso daqui a pouco comentar sobre isso. E aí, eu tenho outro critério. Então, por que é difícil dizer, Thaís? Porque talvez você tenha, pela sua foto aqui também, você é jovem, mas você podia ter 54 e querer se aposentar com 64. Você só tem 10 anos. Talvez uma previdência fosse algo interessante para você. Mas se você tivesse 2 anos, uma previdência não era interessante para você. Tá? Então, é como a Rosilene falou na resposta que ela deu aqui para a Juliene, se você não parar para estudar um pouco, para entender, buscar um profissional, assim, da mesma forma que você busca um médico, é interessante que eu não fico vendo live de médico pedindo dica, né? Eu vou lá no médico, eu pago a consulta, eu tenho um plano de saúde, eu vou no médico, sento com ele e ele me atende, né? E ele traça ali para mim, ele pede exames, faz um diagnóstico, dá um laudo e me passa algum remédio ou vários e eu preciso fazer um tratamento. Então, a mesma perspectiva eu tenho que ter para cuidar da minha vida financeira. Tenho que buscar uma pessoa especialista nisso, um consultor. Eu particularmente recomendo que você busque um consultor de investimento ou um planejador financeiro que não seja a pessoa da tua corretora no primeiro momento. Por quê? Porque essa pessoa ele não vai ter o interesse dele vai estar alinhado com o teu e te mostrar quais são as melhores soluções, né? Então, é por isso que médico não pode ser dono de farmácia, né? Então ele vai sempre recomendar na farmácia dele, a mesma coisa. Eu tenho um amigo que é cabeleireiro, eu corto cabelo com ele há, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos. E toda vida que eu vou lá, teu cabelo tá grande, tem que cortar. Os caras cortam. Não, mas tem que cortar. Claro que ele vai crescer porque eu corto, né? Então, busque então um profissional que te ajude a entender sua própria vida financeira e ele vai te mostrando quais são os melhores investimentos. Depois você pode ir na corretora e a pessoa da corretora busca um bom escritório, bom escritório de afiliados a uma corretora e eles vão te atender bem melhor se você tiver ido a um profissional que pode te orientar nos seus investimentos, tá? Um planejador financeiro, um consultor de investimentos que sejam certificados, que tenham uma capacitação técnica para te ajudar com isso. Tá? Acho que isso é o que é fundamental. Você vai conseguir definir os melhores critérios. E na corretora, né, Magno? Não no banco, né? E na corretora, não no banco. Não no banco. A Juliana falou assim, próximo prazo é te contratar. Obrigado. Legal. Você perguntou um pouco, Rosilene, a Luz Reis perguntou de eu sou de qual cidade, eu sou de Fortaleza, a Cristina, que é minha cliente, respondeu aí. Legal. Você perguntou, o Luquinhas aqui, você perguntou qual é se investir em fundo imobiliário é interessante, tá? Dentro do que eu falei, não existe um melhor investimento, tá? A Cristina falando. Obrigado, Cristina. Então, assim, dentro da perspectiva do fundo imobiliário, isso que eu estava até conversando, eu estava conversando antes de ter a nossa live, estava tendo uma reunião com um amigo sobre opções, mas eu estava conversando com uma pessoa de uma ferramenta que eu estava contratando a avaliar, né? Avaliando contratar a ferramenta. É importante, assim, que a gente entenda quais são as dinâmicas dos mercados, né? Então, assim, como é que eu vou saber disso? Ou você estuda. Então, eu sempre falo assim, brincando, né? Quando você se pergunta o como e você não sabe a resposta, tem duas possibilidades. Porque você não está esse insight. Então, assim, eu me pergunto como e não sei a resposta. Tem duas possibilidades. Vou dar um exemplo. Ou eu pego um livro. Então, assim, se eu não sei como gerir o risco, eu vou pegar um livro de gestão estratégica do risco. Esse é o melhor autor de finanças do mundo e vou estudar. Vou estudar, vou ver a aula dele, fazer o curso dele, etc. Ou então eu contrato alguém que estudou, tá? Então, toda vida que você se pergunta como e não sabe, você precisa ou buscar alguém que saiba estudar. E aí, como eu falei, você tem que entender qual é a dinâmica do mercado, né? E aí, de novo, não existe um melhor investimento. Existe uma melhor combinação de investimentos. Historicamente, os fundos imobiliários, eles têm, da mesma forma que o mercado de ações tem o Ibovespa como o principal índice, o mercado imobiliário tem o IFIX, né? E o IFIX,
ele é um índice que acompanha a evolução dos preços dos fundos imobiliários. E aí, o IFIX, num horizonte, se eu não me engano, nos últimos 10 anos, ele foi melhor do que o Ibovespa, ou ele rendeu um pouco mais que o Ibovespa, com muito menos risco. Então, sim, foi um bom investimento. Será que vai ser um bom investimento aqui para frente? É impossível de dizer. Tá? Dentro de uma perspectiva de um cenário de inflação alta, os imóveis são bons investimentos. Então, você pode sim ter fundos imobiliários que talvez eles protejam acima da inflação. E aí um ponto importante quando a gente está falando de investimento, eu consegui fazer comparações. Por quê, Mário? Porque o que é que acontece? Ou o meu dinheiro está no banco, ou o meu dinheiro está... Aí eu vou subindo um pouco a escala de risco. Ou o meu dinheiro está no Tesouro Selic, que seria um investimento mais seguro possível. Depois estaria no CDB com liquidez diária do meu banco. Tá? Depois estaria nos ativos de renda fixa, né? LCI, LCA, CDB com certa liquidez, depois o debênture, e isso vai subindo. Depois eu vou para fundo multimercado, depois eu vou para um fundo imobiliário, depois eu vou para ações. Então, eu vou subindo essa escadinha do risco e, teoricamente, isso vai me trazer mais retorno. Tá? Então, ou eu deixo o dinheiro parado no banco, e aí, hoje rende abaixo da inflação, não tem nenhuma proteção contra a inflação, um investimento pós-fixado, vamos dizer assim, ou eu começo a entender que eu preciso acumular um dinheiro no longo prazo e esse dinheiro tem que render pelo menos acima da inflação, eu tenho que fazer algo que renda acima da inflação. E aí eu posso pegar um fundo imobiliário que tende a ser um ativo bom que proteja contra a inflação e, por outro lado, ele paga uma renda, né? Ele paga a renda mensal do aluguel, né? Todo fundo imobiliário, ele é obrigado a pagar 95% dos aluguéis distribuir para os cotistas do fundo. Então, aquele dinheiro volta para você como um aluguel, e aí se você reinveste ainda, é melhor, é mais rentável ainda. Então, assim, pode ser um bom investimento, depende de novo do período que você analisou. Você tem que entender que também é investimento de médio e longo prazo, porque eu posso entrar e acontecer o que aconteceu na pandemia, que os fundos caíram muito, a bolsa recuperou e o fundo imobiliário não recuperou. Tá? Então, não teria sido bom. Vai dizer, o Magno falou que era bom, a Rosane falou que era bom, eu só ouço falando que o fundo imobiliário é bom e para mim foi péssimo. Tá? Existe um artigo na internet que chama, se você está no Google, você vai ver, risco de trajetória, tá lá no site do Money Times, eu acho, vai do seu dinheiro, e aí ele explica direitinho essa ideia. Você tem que entender a dinâmica daquele mercado, como é que funciona, para que você possa saber, não, cai um pouco, mas vai ficar. E aí eu acredito sim que fundos imobiliários são bons. É uma combinação. Você tem que... Só fundo imobiliário teria... Não, eu também gosto de bolsa, gosto de exposição internacional, gosto de alguns fundos multimercados. Então, essa combinação, que é o que a gente fala que é alocação em várias classes de ativos, né, que vai trazer, assim, existem alguns estudos, tem dois caras que são talvez os melhores do mundo disso. Um é o Ray Dalio, né, que tem a Bridgewater lá, que é o cara que basicamente desenvolveu essa teoria. E tem outro cara que segue algo bem parecido com o Ray Dalio, que é o David Swensen, que infelizmente faleceu esse ano, que eles falam disso. 80% de todo o teu retorno ou mais ao longo do tempo, da tua construção de riqueza, não vai estar em um ativo específico. Vai estar em você dividir isso em várias classes de ativos e você juntar isso, e isso é o que vai te ajudar a construir muita riqueza ao longo do tempo. Então, essa ideia, imóvel é bom, pode ser péssimo. Meu pai comprou um apartamento aqui vizinho onde eu moro, ele pagou um valor do lado do Rio Mar, melhor localização, assim, excelente localização em Fortaleza. Ele comprou o apartamento, ele pagou um valor, a construtora estava vendendo, depois do lançamento, 10% mais barato que ele passou 3 anos pagando. Foi péssimo para ele. Então, teve gente que ganhou um absurdo dinheiro com imóvel. Tá? Então, é muito importante ter essa clareza e ter esse cuidado para que você saiba que você precisa não colocar tudo numa única classe de ativos. Tem um gestor de fundo no Brasil, que eu gosto muito dele, que é o Pedro Cerise, e ele fala assim, cara, eu odeio fundo imobiliário. Fundo imobiliário é igual linguiça, só quem fez sabe que foi quem enfiou lá dentro. Então tem muito fundo imobiliário que talvez quebre, que não dê certo, que os imóveis estão mal localizados. E aí, de novo, existe um ponto que é da mesma forma que eu falei, que quando você está investindo em ações, você tem que entender que você está comprando ativos de boas empresas, né, ou de más empresas, né, e você tem que saber analisar isso. Tá? Por exemplo, comprar uma ação a Apple é uma excelente empresa hoje. Né? Então,
eu vou comprar uma ação da Apple com muito mais segurança e com uma perspectiva muito melhor do que eu comprar uma ação da Philco, que há muitos anos está na bolsa lá, quebrado, né? Então, assim, investir em ação é bom? É bom? Depende. Se eu comprar uma ação da Philco, talvez não vai ser uma porcaria. Se eu comprar a ação da Apple, talvez vai ser excelente. Então, eu tenho que entender o ativo, tá? E o outro ponto, voltando um pouco para o fundo imobiliário, investir em fundo imobiliário é bom? Depende. Você pode comprar um excelente fundo imobiliário ou comprar um fundo imobiliário muito ruim, né? Então, você tem que entender, não, pode ter um fundo imobiliário que tenha pouquíssimos inquilinos. Por exemplo, tem fundo imobiliário que investe na construção de agência bancária. Será que os próximos 10 anos a agência bancária vai ser bom? Não acredito que não. Né? Quantas agências bancárias já fecharam, sabe, nos últimos 3 anos? Né? Talvez alguns milhares de agências bancárias fecharam. Então, esse fundo imobiliário provavelmente não vai ser tão bom. Fundo imobiliário na crise de shopping foi péssimo. Então, tenho que entender o que eu estou fazendo, entendeu? Eu gosto de uma frase do Buffett que ele fala: o maior risco vem de você não saber o que está fazendo. Tá? Então, assim, se eu estou só indo porque está todo mundo falando, estou indo na dica, eu vou acabar me dando mal ou dando certo por sorte. E aí aquela ideia, aquela história que lá, né, que é o nome do livro do Nassim Taleb, que ele fala: você acabou sendo iludido pelo acaso. Caraca, deu certo, eu me garanti. Pelo acaso tudo subiu, você deu sorte, acabou subindo também, entendeu? Então um pouquinho disso, pelo menos assim, é o que eu acredito, não estou dizendo que está certo, tá? Essa é o que eu acredito que seja uma filosofia de investimentos que eu aprendi ao longo do tempo, estudando grandes investidores, e eu venho buscando aplicar na minha vida financeira. Tem gente que vai pegar, vai comprar só a ação e vai estar muito bem, por sorte ou por competência, né? E vai dizer assim: sempre investi em ações e sempre me dei muito bem. Tá? Eu gosto muito de me basear nos grandes investidores. Se você for ver hoje a carteira do Warren Buffett de ações, ele tem muitas empresas que estão na bolsa, umas 44 empresas estão na bolsa, tem mais de 60 empresas que não estão na bolsa nos Estados Unidos, lá na Berkshire, na empresa dele, e ele tem, historicamente, ele teve uma boa posição em caixa, em dinheiro em caixa, né, que seria como se você tivesse o CDB do seu banco, sei lá, o fundo DI do banco, e ele sempre teve uma boa posição em títulos públicos americanos. Né? Então, a posição dele é em ações, mas ele tem títulos públicos e ele tem dinheiro em caixa livre para aproveitar as oportunidades quando a bolsa cai bastante. Tá? Mas ele não teve sempre só ações ou única ação de uma única empresa ou comprou qualquer empresa. Ele sempre buscou comprar boas empresas. Tá? Estudando essa empresa, entendendo bem direitinho o que ela faz, quanto que ela lucra, qual a rentabilidade. Então, nada vai passar realmente do estudo, como a Rosilene falou, né? E o que você pode, eu não quero estudar, não quero saber nada, eu quero só investir. Recomendaria que você pegasse os fundos de índices, os ETFs na bolsa, estuda um pouquinho sobre ETF, sobre o BOVA11, sobre o IMA B11, sobre o IFIX, o IFIX 11, estão todos na bolsa. É simples, é fácil, não tem muito o que entender, é basicamente operacionalizar, apertar o botão e aí você já vai investir muito melhor do que muitas pessoas aí. Entendeu? E assim, para investir também, tem que conhecer o seu apetite a risco, como o Magno falou. Se não aguentar ver cair 50%, 30% do que você investiu, cuidado. E um ponto importante nisso, que você falou é assim: quando eu não sei, quando eu não entendo que isso pode acontecer e por que isso acontece, que isso pode voltar, ou em alguns casos pode ser irreversível, se eu tenho uma concentração numa única ação e ela cai 80%, 90%, eu botei lá 10 mil, virou 2 mil, como eu falei no caso da IRB, de fato eu posso ser que eu perca o meu dinheiro. Né? Então, se eu botei 10 mil, virou 2, e aquela empresa, sei lá, quebrou, era uma mega fraude que tinha lá dentro, nunca vai recuperar. Você perdeu esse dinheiro, você tem que aceitar o prejuízo e bola para frente e fazer outros investimentos melhor. Né? Grandes investidores, todos os grandes investidores já tiveram prejuízo e passaram por isso. Você não pode que aquele prejuízo faça você quebrar. Né? Que a gente fala, não pode estar exposto ao risco da ruína. Né? Eu investi uma única vez numa única empresa, aquela empresa deu errado, eu perdi tudo. Está aí o exemplo do Eike Batista para provar. Né? A empresa foi decretada falência e saiu da bolsa, já foi a melhor empresa da bolsa. Então você poderia ter perdido tudo. Então, assim, além de você entender um pouco o seu apetite de risco,
é você entender como é que funciona aquilo e saber que você pode ter grandes perdas se você fizer da forma errada, tá? Então, assim, como você falou, só vou sentir a saúde, né? Me arrepender se eu não tiver, quando faltar a saúde, né? Quando eu tiver problema de saúde porque eu não me cuidei. Talvez da mesma forma você vai sentir o impacto da perda quando você tiver tido a perda de fato. E aí, se você sacar porque você não entendeu o jogo, ou aquele dinheiro não era, não estava da forma correta alocado ali, você pode sim perder uma boa parte do seu patrimônio, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, além do seu perfil de risco, do seu apetite, com perdas de verdade mesmo, entendeu? E outro ponto, Magno. Além de estudar, para investir também tem que começar a investir. Eu Exato. comecei a investir em bolsa num desafio. Assim, era virada de ano. Aí, no primeiro dia que abria a bolsa, você vai investir. Eu comecei a investir assim. Se não fosse assim, eu teria medo até hoje. É. Algumas pessoas têm me perguntado assim, né, Mar, qual o melhor curso ou o melhor livro que tem de investimento? Eu tenho um curso de investimento, né? E eu falo, cara, o melhor livro, o melhor curso é você abrir a conta na corretora e você investir. Esse é o melhor livro, esse é o melhor curso. Isso é o que vai te ensinar de verdade. E aí eu vou dar um exemplo que eu fiz. Eu estava estudando um pouco sobre os investimentos alternativos e aí vi já tinha visto, mas aí eu vi falando que tinha subido muito especificamente. E aí eu comecei a estudar um pouco, mas eu fiquei enrolando para estudar. Aí estudei um pouquinho ali. Você quer saber? Vou colocar o dinheiro lá e depois eu estudo. Eu já sei do risco que eu corro, tá? É um investimento de altíssimo risco. É uma coisa muito mais focada em tecnologia, numa perspectiva muito futura. E eu falei assim, se eu perder, o tamanho do risco está limitado, né? É a ideia do risco calculado. É menos de 0,3% de tudo que eu tenho. O máximo que eu posso perder é 0,3% de tudo que eu tenho. Não faz muita diferença. E aí depois eu estudo. É igual subir igual andar de bicicleta, né? Eu vou acabar me ralando para aprender, né? Então, você falou a coisa mais importante de todas, assim, para aprender a investir, eu preciso investir. Comece com pouco dinheiro. Eu tenho 10 mil, comece com 1.000. Foi bem o que acho que a gente tratou lá no Geração de Riqueza, na época, né? Nós tínhamos uma carteira bem concentrada em poupança, Tesouro Selic. Isso. Aí a gente foi colocando um pouco na bolsa, um pouco em fundo, um pouco em ouro. E no final a gente viu que deu um excelente resultado. Né? Sei que na crise você deve ter tido alguma perda, alguma oscilação, mas uma carteira bem balanceada, bem equilibrada, ajuda a passar por esses momentos bem. E aí, tendo caixa, tendo liquidez, você compra mais barato e acaba tendo um ganho maior, né? E aí, pessoal, quem a partir de hoje vai abrir a conta na corretora? Já é um desafio para vocês. É isso aí, é verdade. Aí abre lá e vai abrir a conta, faz uma foto, marca aí, marca a Rosane para ver se você está aceitando o desafio aí, né, Rosane? Quem tiver dificuldade em abrir conta na corretora, pode mandar mensagem para mim no direct. Pode envolver. Estou envolvendo o Magno também, ó. Manda mensagem para ele também. Também estou à disposição. E aí você tinha E mandado aí? umas perguntas, só para a gente finalizar aqui, pode ser? As Ah, perguntas? pode Bem ser. rapidinho, fazer aqui um ping-pong. A poupança é um investimento, mas por qual razão deveria conhecer outros investimentos? A poupança, ela rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 4,5%. Tá? Vai 4,25. render, vai render um pouquinho abaixo. 2,97. Vai 2,97. render uns 3%, 2,97%. Isso é muito abaixo da inflação. Então, qual investimento que você deveria fazer pensando nessa perspectiva de aposentadoria e previdência? O Tesouro IPCA+, seria o mínimo que você deveria fazer, tá? Porque ele vai te proteger da inflação de alguma maneira. Tem algumas coisas melhores? Tem, mas o básico seria isso, certo? O próximo, tem um conta em banco. Posso investir por ele ou preciso abrir conta em corretora? Banco não é o local para você investir o seu dinheiro, tá? Igual você, vou dar um exemplo. Meu irmão tem uma hamburgueria, vai lá na hamburgueria comer salada, vamos para a hamburgueria para comer hambúrguer. O melhor que ele vai fazer é o hambúrguer, não é a salada. Então, assim, banco, o foco dele não é fazer você investir o teu dinheiro. Todo aquele dinheiro que vai ter parado a mais, que você está guardando, né? Isso que é importante entender. Qual é o dinheiro que eu tenho que investir? É o dinheiro que sobra. O dinheiro que eu faço sobrar. Eu ganho 10 mil por mês, gasto 7, todo mês não sobra 3. Eu ganho 5, gasto 4, sobra 1.000, eu vou investir. Aí eu ganho 5, gasto 5, não sobra nada, não tenho que investir. Então,
Então, o banco não é o local para você investir o teu dinheiro. Então, busque sair do banco, porque toda vez que tiver um dinheiro lá parado, ele vai te recomendar um consórcio, um seguro, um financiamento de alguma coisa, e sempre você vai acabar, ou uma previdência ruim do banco, você vai acabar perdendo Ou até dinheiro. mesmo, ou até mesmo um título de capitalização, O né, tipo de Magno? capitalização também, que é tão ruim ou é pior, né? Então, sai do banco, porque não é o melhor canto para investir. Tem muitas corretoras, XP, Rico, Isinvest, Vitrio, Pi. Eu, particularmente, gosto muito da Vitrio, tá? BTG Pactual Digital é bem legal, tá? Tem muitas delas hoje para você fazer. É importante definir um objetivo, a gente já falou sobre isso. Posso investir com pouco dinheiro? Também falamos sobre isso. Tem um valor mínimo para investir? Alguns fundos hoje podem investir a partir de R$ 1, tá? Então não tem mais um valor mínimo que não seja R$ 1, né? Nem existe mais R$ 1 a moeda, né? Legal. Como posso investir todos os meses se não tenho um salário fixo, autônomo? Invista, mantenha uma reserva de liquidez. Tipo assim, como a reserva de liquidez? Meu custo fixo mensal é 5 mil. Quanto é a reserva de liquidez se você é autônomo, tem muito altos e baixos, recomendo que você teria ali uns 5, 6 meses. Então você tem que ir aguardando, e aí deixa lá no banco mesmo um CDB de liquidez diária, de 25 a 30 mil reais guardado, deixa lá. Depois que você tiver esses 25 ou 30 mil, você começa a diversificar os seus investimentos, pode ser multimercado, pode ser um fundo de ações ou um ETF de ações. Então, depois que você fizer essa reserva de liquidez para garantir que você tenha uma segurança financeira maior para você e para a sua família. Certo? A outra pergunta, eu posso perder dinheiro com investimento? Você pode perder dinheiro investindo ou você também pode perder dinheiro não investindo. Então tem os dois lados, né? Então, quando você gasta com coisas supérfluas que você nunca usou, você já está perdendo o seu dinheiro. Tá? E aí também, quando o seu dinheiro rende abaixo da inflação que está no banco, que você está se deixando parado, também você está investindo. Só que investir bem, de forma diversificada, você pelo menos vai ter a possibilidade, a probabilidade, a chance de ganhar. Gastando com coisas supérfluas ou deixando parado no banco, só tem chance de perder. Então, o jogo não está muito bem equilibrado, né? Se eu for jogar contra o Real Madrid, eu sempre vou perder. Então, o jogo não rola. Se eu vou jogar com uma pessoa que seja pior do que eu tenho a chance de ganhar. É difícil alguém ser pior do que eu, porque eu sou muito ruim. Mas ele tem alguma chance, né? Que idade pode começar a investir? Meu filho está na barriga da minha esposa, eu já invisto para ele. Então, eu tenho uma conta na Vitro no meu nome, e aí tem um fundo especificamente que eu boto lá um dinheiro para ele. E aí eu até falo brincando para minha esposa assim, né? Já tá cheio da grana. E aí já tá botando uma parte do dinheiro que é para ele. E é natural que o dinheiro que eu conseguir acumular ao longo da minha vida, e se eu conseguir deixar algum valor, vai ficar tudo para ele. Então, o investimento que eu faço hoje, assim, o que vai ficar de patrimônio e eu posso deixar como uma herança, e não precisa ser muito, tem gente que vai deixar 10, 20, vai deixar 100, de certa forma é para ele. Tá? Então, isso assim, não tem idade para começar, quanto mais cedo, melhor. Todos os dias preciso verificar meus investimentos. Eu particularmente não verifico todo dia, também acho que não precisa verificar todos os dias. Tá? Eu acho que isso vai te trazer uma ansiedade e não vai mudar nada. Tá? Não vai mudar nada. Não é que você olhou, a bolsa vai subir porque você está olhando todo o tempo. Tá? Então, se você for plantar um bambu, que demora acho que 7 anos para nascer, se todo dia você for olhar para o bambu, ele não vai nascer mais rápido se você ficar olhando para ele. Então, basicamente é a mesma coisa. Tá? Assim, recomendo que você olhe de vez em quando para você entender como é que funciona. Aí a outra pergunta, eu não tenho filhos, posso ter a mesma carteira de investimento que meu amigo, que é pai de 2 filhos? A gente também falou sobre isso, né, Orlando? Você fez essa pergunta, né? Que tipo de investimento eu preciso ter em minha carteira? Qual é o melhor investimento? Falando também sobre isso, busque. Se você não entende como escolher bons investimentos, assim, estudar, se é o momento de eu comprar a bolsa, é o momento de eu comprar fundo imobiliário, ou se eu vendo a bolsa agora e vou para um fundo imobiliário e troco, compre um bom fundo multimercado, compre um bom fundo de ações e diversifique entre um pouco de fundo multimercado, um pouco de fundo de ações. Você vai já estar investindo muito bem, tá? Posso investir em título de capitalização? Título de capitalização não é investimento. Título de capitalização é exatamente o carnê do baú, tá? É melhor comprar Jequiti, que pelo menos você tem chance de encontrar com o Silvio Santos, tá? Então, o título de capitalização é a mesma coisa lá do carnê do baú, aquele antiguinho lá. Na verdade, aquilo é um jogo, aquilo é uma loteria. Toda vez seja melhor você pegar o valor. Se você for olhar
assim, a especificidade dele, ele não é um produto de investimento, ele é um produto de sorteio, tá? Nunca investi, posso montar minha carteira só com ações? Eu recomendo que você tenha reserva de liquidez antes, tá? Como a gente falou, mantenha aquela cesta da segurança e depois você vá buscar diversificar os seus investimentos e antes de começar talvez só em ações, define alguns objetivos e um fundo multimercado que tem ações dentro dele seria melhor do que talvez só ações para você. E aí na Vitro tem um fundo bem interessante que é o FOF Melhores Fundos, tá? Não é uma recomendação de investimentos, é só que você já está aí direcionado para um investimento que tem essa combinação de todas as classes, tem um pouco de fundo imobiliário, tem um pouco de ouro, tem um pouco de dólar, tem um pouco de ações no Brasil. Então, ele acaba pegando, tem um pouco de renda fixa, tem renda fixa ligada à inflação. Então, tem tudo ali dentro, uma cestazinha pronta para você. Você começa a partir de R$ 100. Tá? Então, essas eram todas as perguntas que você tinha me mandado, Rosilene. Tá certo, Magno. Ó, ainda tem muitos assuntos para a gente conversar. Fica à disposição para os próximos dias, sem problema. Foi um prazer. Mas vamos deixar para a próxima vez. E aí, pessoal, mais uma vez, procure Magno, me procure, e a gente vai conversar sobre investimentos. Legal. Quem nunca investiu, sair dessa inércia. Como Sheila Lima diz aqui, tem poder quem age. Abra uma conta na corretora. Eu vou complementar, tem poder quem investe. Isso aí, tem poder quem investe. Vamos investir, fazer uma carteira de investimento compatível com sua situação atual, com seus objetivos. E cuidar enquanto é tempo. Com certeza. Não esperar que falte dinheiro para começar a investir ou pensar em economizar, em poupar para investir. Ou tentar investir, ou tentar investir quando tá faltando, né? Não dá para investir ou tentar faltando, investir né? quando está faltando, imagine. Aí não dá. Só dá para plantar se tiver semente, né? Planta se tiver semente. É. E assim, como o exemplo do feijão que você dá, que você diz, bota o feijãozinho lá no potinho de margarina e vai criando as folhinhas. A mesma coisa de investimento, coloca pouco. Tem investimento que começa com R$ 1. Cria o hábito de investir com R$ 1. É isso aí. Se consegue com R$ 100, cria o hábito de colocar R$ 100. Nem que seja também, ou até mesmo no Tesouro Direto. Não é isso, Magno? É isso aí. O importante é que você faça, que você entenda, que você fique com medo. Tem alguns alunos que estão aqui assistindo a live, assim, depois que eu comecei eu não quero mais parar. Tem uma pessoa que perguntou, Magno, é normal ficar viciado em investir? Eu disse, é normal ficar viciado em investir. Acaba acontecendo. Mas o que a Rosilene falou, comece e assim, não espere muito, ou não espere sobrar muito, ou eu tenho um pouco. Como a gente falou, tem excelentes investimentos com R$ 100, né? E com certeza está gastando muito dinheiro com coisas supérfluas que você poderia estar investindo, né? Às vezes é um lanche fora a menos, às vezes é um utensílio a menos de cozinha, às vezes é um sapato a menos, às vezes é um happy hour a menos, às vezes é um cinema a menos, às vezes é alguns iFoods a menos que são muito frequentes, né? Isso tudo poderia virar investimento e te dar muito mais possibilidades no futuro, muito mais liberdade, mais possibilidades de você usufruir muito mais no futuro do que você está usufruindo hoje. Eu acho que é essa visão que você tem que ter. Exatamente a plantação. Eu vou colher muito mais do que eu estou plantando, né? Tem aquela brincadeira da maçã, né? Se você planta uma semente da maçã, é impossível você saber quantas maçãs nasceram de uma única semente. Então, a Cristina falou também que a gente fosse comprar a dar menos. É isso aí. Magno, muito obrigada por sua disponibilidade. Obrigado também. Gratidão. Eu que agradeço. E vamos nos encontrar mais vezes. Obrigado, Rosilene. Obrigado pelo convite. Obrigado aí também pela sua audiência que está aqui com a gente. Eu fico à disposição, muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz de ver que você está fazendo esse trabalho. Lá atrás a gente falou sobre isso, a gente conversou sobre isso. Eram os seus objetivos, eram as suas metas, né? Acho que foram alguns desafios, mas fiquei muito feliz quando vi uma live sua com um público, com plateia, ensinando, falando. Eu disse que legal, fiquei muito feliz. Até comentei com a minha esposa e fiquei realmente com um coração bem grato aí de poder ter feito parte, de ter ajudado de alguma maneira. Com certeza ajudou, Magno. Assim, foi no momento certo. E minha eterna gratidão por ter lhe conhecido. Eterna gratidão. Que bom, eu que agradeço também.
Muito obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu. Fica acompanhando a minha, acompanhando a Rosilene. Toda segunda-feira eu estou lá no YouTube fazendo uma aula. E qualquer dia eu vou chamar a Rosilene para dar uma aula lá comigo. Aí, Magno, Tá muito bom? obrigada. Um beijo para vocês, boa Tchau, noite e pessoal. Boa noite. aproveitem a Obrigado. semana. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. semana. Deus abençoe.